Olá, olá a todos. Então, aproveitando essa manhã que estava nublada, agora está abrindo um solzinho. Daqui a pouco esse solzinho deve ficar um solzão, pode acontecer. E agora eu vou falar rapidamente sobre as diferenças médias entre esquerda e direita em relação ao intelectualismo. Intelectualismo é um termo que eu não sei como é que ele está mais ou menos definido, né, nos dicionários oficiais, mas eu o defino como mais ou menos como tudo aquilo que está relacionado ao intelecto, ao raciocínio, né? Então, ao pensamento. Então, o intelectualismo poderia ser considerado até como, né, o hábito de pensar. O anti-intelectualismo é o anti-pensamento, né, a crença, a fé, enquanto que o pseudo-intelectualismo é quando se passa como pensamento, como raciocínio. Mas, no final das contas, é a mesma coisa que o anti-intelectualismo. O que isso tem a ver com direita e esquerda? Que a direita ela tende a ser mais anti-intelectual, especialmente em relação à religião, ao seu abraço à religião tradicional, porque é inevitável, né? A religião ela se baseia unicamente na fé, na crença sem evidências, na crença cega, na crença de que Deus existe, na crença de que a história de Jesus é real, que Jesus existe ou existiu, não sei nem como, né, falar isso, que ressurreição acontece ou já aconteceu. Ou então, se foi qualquer outra religião, islamismo, budismo, é a fé que é a crença cega em algo e que é assim, exatamente por isso, ela proíbe, chega até o ponto de proibir a busca por evidências, né? Então, ela é baseada num anti-intelectualismo, né? Na negação do pensamento, né? Você cessa o pensamento, suspende o pensamento em busca em prol da crença. E aí nós temos o pseudo-intelectualismo, que está mais relacionado com a esquerda. Por quê? Porque o pseudo-intelectualismo é a pretensão, é a aparência de intelectualismo, e mais especificamente da razão, porque o intelectualismo, o raciocínio, em seu nível mais desenvolvido, é justamente pela razão, pela racionalidade, né, pelo pensamento mais imparcial e objetivo possível, mais realista também. Só que aí no caso da esquerda nós temos a pretensão de não ser um anti-intelectualismo, porque o pseudo-intelectualismo é justamente isso. Você finge que está pensando, você finge pensando no sentido racional, você pode até pensar, pode até raciocinar, só que no final das contas é um pensamento circular, é um pensamento que sempre volta no mesmo princípio, que é o princípio de negar o pensamento verdadeiro em um sentido racional, em um sentido de busca pela verdade mais imparcial e objetiva possível. E a esquerda nega isso. A esquerda, desde sempre, né, nega a ideia de objetividade, né, como eu já comentei em outro vídeo, nega a ideia de verdade objetiva, de verdade imparcial, de imparcialidade, né? Então, ela abraça muito mais o pseudo-intelectualismo. Nós vemos principalmente hoje em dia pelo igualitarismo radical, pelas crenças igualitárias, de que, né, não existem diferenças significativas médias entre homens e mulheres, por exemplo, é uma crença. Outra crença tipicamente de esquerda: não existem raças humanas, né? e as diferenças entre aspas, populações humanas que se diferem fenotipificamente, né? Entre parênteses, raças, né? Fecha parênteses. Essas diferenças elas são mínimas, são basicamente efeito da cultura. É isso que a maioria das pessoas que se dizem de esquerda acreditam. E se trata de uma pseudociência, porque as evidências, geralmente indiretas, que têm aparecido, né, principalmente com base em padrões, que é aquilo que você começa a observar primeiro. Se você está em busca
de uma verdade, ou de um melhor entendimento, e existe a possibilidade de você fazer com base em observação, a primeira coisa que você faz é comparar por padrões, é a busca de padrões, é a busca de características que se manifestam, né, de maneira repetida, né, ou de tendências, podemos dizer assim, que se manifestam, né, dentro de uma população. Então, um exemplo básico aqui que eu poderia pegar é a introversão e a sua relação com a população asiática, com descendentes de asiáticos, especialmente japoneses. Eu poderia até pegar chineses e coreanos também, porque eles também tendem a ser mais introvertidos do que nós ocidentais. Claro que depende um pouco da população que você estiver falando. Eu acho que os escandinavos tendem a ser tão introvertidos quanto os leste asiáticos, os nordeste asiáticos, melhor dizendo, né, me referindo especificamente a chineses, coreanos e japoneses, especialmente japoneses. Essa é uma tendência, né? Você vai nos Estados Unidos, que tem uma grande população, né, de descendentes japoneses, grande população entre aspas, porque a diáspora japonesa é muito pequena, se comparado com outros países, como, né, com outros povos, como irlandeses, italianos, alemães, mas você tem lá 2 milhões de descendentes, né, de japoneses nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, uma das maiores colônias de descendentes do mundo. E o que você percebe? Que é o mesmo padrão. Eles podem até ser menos introvertidos, em média, menos introvertidos que os japoneses no Japão, em partes por causa da influência da cultura. Né? A cultura ela pode ter esse efeito de mediar o nível de intensidade de uma característica que nós já apresentamos, uma característica mais fixa, só que ela não é 100% fixa, ela é parcialmente moldável também pelo meio, da maneira como nós reagimos ao meio. Só que de qualquer maneira, a tendência que você tem é essa, né? Ou seja, onde quer que você vai, você encontra um japonês, um descendente de japonês, deixa uma maior possibilidade dele apresentar essa característica de ser mais introvertido. Então, é isso, né? A diferença entre o anti-intelectualismo e o pseudo-intelectualismo.